Ação! 3, 2, 1. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wilson. E eu me chamo Nicole. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a relação da alimentação com as nossas emoções. Então, o primeiro ponto. Você tem que entender que toda vez que você come, o seu corpo está associando aquele momento com o que você está sentindo. Isso é clássico, isso é desde bebezinho até a vida adulta. Por exemplo, você já teve um dia muito difícil e aí você pensou consigo mesmo, eu mereço um doce, eu mereço um queijo, eu mereço um hambúrguer. Isso é a relação clássica que existe entre o comer e a alimentação. O problema se instala quando você não percebe que isso acontece. Quando você não se encontra nesses momentos onde eu tô comendo agora sabendo que é porque eu tô muito estressado ou porque eu tô muito feliz, eu tô comemorando algo e na verdade eu não estou com fome. É só pela emoção do momento. Você tem que identificar isso. Se você não identifica, pode se desenvolver um problema, você perde o controle e aí pode criar um comer transtornado, que é o que a nutrição chama, né? Um fato sobre o seu cérebro que você precisa saber é que ele começa a liberar a dopamina antes mesmo de você executar aquela tarefa, você sabendo que ela é prazerosa. Por exemplo, eu tenho vôlei toda segunda e quarta, 8h40. Quando dá 8 horas da noite, eu tenho que sair de casa pro meu vôlei. Eu tô muito animada. E aí a minha dopamina já tá lá em cima. E eu nem joguei vôlei ainda, só tô indo pro vôlei, eu já tô muito animada. Outro exemplo que isso acontece. Quando você tá muito triste, e aí você abre o seu aplicativozinho lá de comida, e aí você quer um doce pra, acalmar os nervos. Aí você escolhe, bota no carrinho e aí fica baixando, procurando mais coisa. Aí passa um tempo, você sai do aplicativo e nem pede a comida. Aí passou o tempo, você viu que não tava com fome. Na verdade, era só emoção. Esse sistema que eu acabei de descrever aqui se chama sistema de recompensa no nosso cérebro. Ele existe e envolve 3 áreas do cérebro. O córtex pré-frontal, o núcleo accumbens e a área tegumental ventral. São termos que você precisa saber caso você escute sobre esse assunto de novo. Mas o Wilson vai detalhar melhor aqui. Esse sistema funciona na base da decisão, ação e reforço positivo. Ou seja, você tem um gatilho, age naquilo e aí você repete aquilo várias vezes. Um exemplo clássico é que alguns gatilhos do nosso corpo, quando ele está em desequilíbrio, pode acionar uma dessas 3 áreas do cérebro. Por exemplo, quando a gente está com um quadro de disbiose, que é quando as bactérias do intestino estão desequilibradas, né? Tem mais bactérias negativas do que positivas, você fica com gases, empachamento, é horrível. Isso dispara uns gatilhos que afetam 2 áreas do cérebro que participam do sistema de recompensa. Ou seja, não tem nada a ver com você, na verdade, estar com fome, mas porque está desequilibrado lá no intestino, você ativa essa parte do cérebro e aí o seu corpo quer um reforço positivo através da comida. Então, assim, você vê que ele tá bem presente no dia a dia. A grande verdade é que você começa a perceber que o teu cérebro tá o tempo todo em busca de uma fonte de prazer. Uma fonte onde ele encontre nesse prazer segurança. É muito importante falar sobre isso, porque o cérebro ele se adapta a esse mecanismo de segurança e prazer e pede como recompensa constante a partir desses gatilhos que você vai tendo durante o seu dia. Existe um versículo bíblico super interessante que eu quero trazer para elucidar mais ou menos numa analogia aqui para vocês, que é em João 8,34, que diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Resumindo, a partir do momento que as minhas emoções são o controle da minha vida, eu vivo à mercê da inconsistência que pode ser causada a partir das minhas emoções. Então, se as minhas emoções geram um comportamento que aponta para o erro, que aponta para o pecado, por exemplo, eu acho importante a gente trazer essa perspectiva do pecado naquela analogia do alvo, né? Pecar nada mais é do que errar o alvo, ou seja, a partir do momento que o meu comportamento faz com que eu erre o alvo diante de um destino, diante do que eu quero para mim, como recompensa, como prazer, eu acabo me tornando servo daquilo, servo do pecado, servo da inconsistência que o meu cérebro entendeu quimicamente, inclusive, de prazer. Para eu me desvincular desse comportamento, dessa perspectiva, eu tenho que trazer uma nova medida de prazer para que o meu cérebro compreenda o que é bom e agradável. Associar, né? Fazer essa associação. E é legal a gente fazer essa associação porque hoje a gente vive num mundo onde se valoriza muito o excesso. Ou seja, até esteticamente, você começa a perceber que o padrão de beleza foi o... Eu lembrei aqui do pessoal que não consegue nem mais se expressar, que é assim, ó. O pessoal... Nicole, acabou. Que ódio. Resumindo, o mundo valoriza demais essa expressão do excesso. E a gente bem sabe que a cada medida de excesso
Foi retirado algo de um lugar que não era para estar, ou seja, tem um vazio ali. Uma falta muito grande, por isso que expressa o tamanho, o excesso. O seu comportamento alimentar pode ser a resposta de um grande vazio que está acontecendo. Emocional, inclusive. A gente não está aqui também para dizer que tudo é químico, mas existe uma resposta química cerebral que corresponde e está ligada a um mecanismo de recompensa negativo que emocionalmente foi gatilhado. No entanto, a Bíblia vai falar sobre domínio próprio, que é uma das características do fruto do Espírito. E esse domínio próprio, ele vai te dar essa força, eu diria, essa capacidade a partir da divindade de Deus de ter uma decisão nova para novos comportamentos, de ter a mente transformada. A gente já falou isso em outros vídeos, inclusive. E debaixo dessa perspectiva, eu tenho como agora acertar o alvo e não ser mais servo daquilo que me prendia. Por exemplo, as minhas emoções. Por exemplo, esse vazio, esse descontrole que estava alojado na minha mente. E por isso, eu precisava constantemente ter uma recompensa através do alimento. Ou propriamente, gente, a pornografia. Em Provérbios, capítulo 23, do versículo 20 ao 21, vai dizer: não ande com os que se encharcam de vinho, excesso, nem com os que se empanturram de carne, excesso, pois os bêbados e os glutões empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Mais uma vez, esse livro, esse provérbio que direciona, né, o seu povo à sabedoria, comentando que a cada excesso existe uma consequência de pobreza. Esse raciocínio do excesso pode te causar um vazio de uma pobreza espiritual, uma pobreza emocional, uma pobreza comportamental. Não significa apenas dizer que é financeiro, mas no sentido do senso de comprometimento, do senso de valor que tu dá, né? E preenchimento que tu dá para tua vida. Mas é importante também respaldar que a psicologia vai estar aí para te dar um novo direcionamento de qualidade de vida, para que você compreenda esses gatilhos, compreenda onde está cada mecanismo de recompensa que você adquiriu durante o tempo, compreenda onde é que estão esses vazios, para te fazer associações dentro das tuas crenças que te gerem, por exemplo, equilíbrio e vida. E trazendo mais uma vez para a Bíblia, trazendo mais uma vez para sua perspectiva espiritual, Jesus ele foi exatamente essa consciência divina que a mente do homem precisava para que agora obtivesse ordem. Jesus ele trouxe ordem para a desordem que habitava no homem, e esse comportamento desequilibrado do excesso nada mais é do que desordem emocional, desordem no teu comportamento. Jesus ele traz uma palavra de liberdade diante de um excesso que provoca vazios na alma. Então, assim, o conselho que eu te dou é: primeiro, busque ajuda espiritual. Segundo, busque ajuda emocional, que pode ser inclusive um psicólogo. E terceiro, busque ajuda nutricional para que você compreenda se essa resposta negativa de feedback que teu cérebro tem recebido tem a ver, por exemplo, com essa desbiose que a Nicole comentou. Que é muito comum. Exatamente. Que a partir disso tu reconheça dentro da tua alimentação quais são os gatilhos negativos, se você está comendo a partir de alguma emoção específica. As estratégias. Exatamente. Se esse sistema de recompensa está acontecendo através de uma perspectiva negativa que você tem a partir da sua imagem, por exemplo, corporal, estética, física. Porque durante uma consulta, quando o paciente está falando, a gente identifica, às vezes, a raiz. Exato. Né? O porquê que ela tem aquela escolha. Por que o paciente prefere comer aquilo naquele horário, daquele jeito. Às vezes, né, ela acaba saltando sem perceber, mas a gente que está ouvindo percebe. Então, por isso é importante você ter... pode ser meio clichê falar disso, mas só se trata de fato e cura problemas a partir da raiz. Então, existe uma analogia muito conhecida hoje em dia, que é a da árvore e do fruto. Quando um fruto está doente, você não pega ele e cura o fruto, tira ele e cura. Não, aquele fruto jogar no lixo, não serve mais para nada, nem para comer. A única maneira de fazer com que nasçam frutos bons agora é enxertando vida nessa raiz dessa árvore, para que a árvore agora esteja preparada para colher, né, trazer novos frutos e frutos de qualidade. Então, essa é a perspectiva. Faz essa autoanálise e vê se você tem partido decisões da sua vida, o comportamento, por exemplo, alimentar, a partir de uma perspectiva que demonstra muito excesso, um comportamento meio que obsessivo a partir de um determinado alimento, algo assim, esperando essa resposta emocional causada a partir do alimento. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, ative aqui o sininho do canal para você ficar ligado quando sair novos vídeos, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, porque nós temos certeza que vai edificar muitas pessoas. E deixa aqui o seu comentário do que você achou desse vídeo. Beijo! Beijo, abraço!